Olá, prezados colegas, futuros auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal do Brasil. Aqui é o professor Luiz Miranda, prosseguindo no comentário da prova 2 do simulado premiado 3 da Receita Federal aqui do Exponencial. Vamos falar agora da questão de número 18 do simulado. É uma questão de comércio internacional que tem o ID 495976, dentro do nosso sistema de questões do Exponencial, do concurso da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, do ano de 2010, da mesma banca que faz as provas da Receita Federal, que é a ESAF. Ok? Do ponto de vista da dificuldade da questão, ela foi considerada uma questão muito difícil. Ok, pessoal? Mas é uma questão interessante. Como eu já disse em outros vídeos, as questões muito difíceis nós temos que responder com calma, com tranquilidade, sem afobação. Tá bom? Então vamos lá. O que pede a questão? Primeira coisa, é uma questão que eu costumo classificar do tipo positivo. Ela está perguntando algo aqui onde ela espera que seja fornecida a resposta correta. Tá? Então, o enunciado dela diz: em nível teórico, a abordagem tradicional do comércio internacional, com suporte no teorema de Stolper-Samuelson, refere-se ao processo de abertura comercial como uma forma de reduzir as disparidades de salários entre trabalhadores qualificados e não qualificados nos países em desenvolvimento. Esse argumento tem como pressuposto o fato de que a liberalização comercial... Tananã, tananã, tananã. Então eles querem cobrar o conhecimento do candidato sobre o teorema Stolper-Samuelson, né? E eles fazem a pergunta de uma forma invertida. Tá? Por que isso? O teorema Stolper-Samuelson, pessoal, ele é uma variação, a gente poderia assim dizer, do teorema HOS do ponto de vista do protecionismo. Tá? O que diz o teorema Stolper-Samuelson em resumo? O teorema Stolper-Samuelson diz que se você impor uma barreira na importação de determinado produto, você vai causar o aumento da remuneração do fator de produção que é utilizado intensamente na produção nacional deste produto. Não entendi nada, professor. O que você quer dizer? Vamos dar um exemplo simples. Né? Você tem um país na Europa produtor aí de bens agrícolas. Né? Vamos imaginar a produção de leite. Se você impedir a importação de leite, por exemplo, pelos países europeus, o que vai acabar acontecendo? O salário do agricultor europeu que produz leite vai acabar aumentando. Por que isso? Vamos pensar junto. Sem a concorrência externa, sem o fornecimento de leite aqui do Brasil, do Uruguai, da Argentina, por exemplo, você, inevitavelmente, pode aumentar seu preço, né, sem que haja tanto impacto assim na demanda do seu produto. Né? Com isso, você estimula a maior produção, né? Os fornecedores estão vendo que vão poder lucrar mais com um produto mais caro, perceberam que o consumo não caiu tanto, porque é um bem que é daquele tipo cuja demanda não cai muito quando você aumenta o preço, é um bem assim, do dia a dia do consumidor. E com isso você vai ter que contratar, né? Você vai produzir mais leite, vai ter que contratar mais trabalhadores. Se você tem que contratar mais trabalhadores, é natural que você tenha que disputar por esses trabalhadores no mercado de trabalho. Em resumo, o salário desse agricultor que vai trabalhar na produção de leite acaba aumentando. Certo? Essa é a explicação teórica quando a gente considera o raciocínio direto, né? Quando você inclui o protecionismo. Então esse é o teorema Stolper-Samuelson falando num raciocínio direto. Protecionismo. Qual que é o problema da questão? A questão faz a pergunta dentro do escopo do teorema Stolper-Samuelson, mas insere o raciocínio inverso. Ele fala sobre a liberalização comercial. Ok? Então, pessoal,
Se você introduz a liberalização comercial, é de se pensar que ocorra o inverso do que eu acabei de explicar aqui, né? Tá, pessoal, tá complicado, né? Vamos continuar com calma. Questão muito difícil, já falei que nós temos que resolver com calma, de preferência por eliminação. Tudo que eu falei até agora sobre Stolper-Samuelson, a gente não abordou nada em relação a termos de troca. Pois é, termos de troca não tem nada a ver com o pastel aqui, gente. Termos de troca, por exemplo, é utilizado na teoria do economista argentino Raul Prebisch, né, sobre a substituição de importações, em que ele argumenta a deterioração dos termos de troca dos países em desenvolvimento. Portanto, termos de troca não tem nada a ver com Stolper-Samuelson. Assim sendo, a gente pode eliminar a alternativa C e a alternativa D. Né? Vamos despoluir um pouco a nossa questão e vamos ficar aí com apenas 3 opções que seriam o gabarito da questão. Bom, gente, eu acabei de explicar que o protecionismo, de acordo com o teorema Stolper-Samuelson, é o que aumenta a remuneração, né, do fator de produção utilizado na produção nacional do bem. Ou seja, dito em outras formas, o protecionismo aumenta o prêmio do trabalhador qualificado, ou do trabalho qualificado. Só que a questão está pedindo aqui o raciocínio em termos da liberalização comercial. Portanto, não é a liberalização comercial que aumenta o prêmio do trabalho qualificado, é o protecionismo. Desta forma, a gente pode eliminar a alternativa E. Beleza, pessoal, ficamos agora com 2 opções, A e B, em que aumenta muito a nossa chance de acertar. Né? Se nós formos chutar a questão, pura e simplesmente, nós temos 50% de chance de acertar. Prosseguindo no raciocínio. Né? Se você liberaliza o comércio, né? Você permite, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, que entre leite uruguaio, leite argentino, leite brasileiro lá no país europeu. Com isso, você aumenta a concorrência. Aumentando a concorrência, aumenta a oferta do leite lá no mercado europeu. Com isso, é natural que ocorra uma queda no preço. Dependendo do volume dessa nova concorrência, vai reduzir o preço do leite. Reduzindo o preço do leite, o produtor europeu vai se sentir desestimulado a produzir leite. Reduzindo a produção, ele vai dispensar trabalhadores. Né? Ou seja, não vai haver aquela disputa que havia antes pela contratação dos agricultores especialistas em produzir leite, na produção de leite. Reduzindo o salário do trabalhador europeu, né, que é um trabalho qualificado, você está, na prática, reduzindo o prêmio do trabalho qualificado naquele mercado. Com isso, nós identificamos o gabarito da questão, que é a letra B de bola. Tá? A letra A diz que se diminui o preço do fator abundante, trabalho não qualificado nos países em desenvolvimento. Tá? Não é o que nós estávamos explicando. Tá? Pode causar uma certa dúvida, mas a alternativa A está incorreta, não se aplica nesta situação. Respondendo à questão, parabéns, você acertou. Se ainda restar alguma dúvida, no campo comentários, nós fazemos uma explicação um pouco mais prolongada aqui do que nós explicamos. Né? Aparece o cidadão aqui, né? De terno e gravata, né? Depois de ter tomado banho, feito a barba, bonitinho aqui. E aqui nós explicamos um pouco mais a questão do teorema Stolper-Samuelson. Tá? Deixando claro o gabarito da questão para vocês. Mais uma vez, pessoal, se você acertou, parabéns, é uma questão muito difícil. Acertar uma questão muito difícil deixa você numa posição muito boa na classificação.
do concurso. Se você errou, não se sinta diminuído, não pense que você não tem capacidade, muito pelo contrário, você tem já uma coisa que muita gente aqui no Brasil deixa para trás. Você tem força de vontade, você tem ambição no sentido positivo, de querer melhorar a sua situação, de estar estudando, de ir para frente. Dê uma olhadinha no material de comércio internacional, Teorema Stolper-Samuelson, estude um pouquinho mais, faça correlação com exemplos na prática e vai ficar mais fácil de entender. Prosseguindo com os comentários da prova 2 do simulado premiado 3 da Receita Federal, vamos à questão de número 19 desta prova 2. A questão de número 19, ela tem o número de identificação 487097 dentro do já conhecido sistema de questões, que eu, como já disse várias vezes, considero uma ferramenta indispensável na preparação do candidato que quer atingir a sua aprovação. Pessoal, é uma questão de comércio internacional a disciplina. A temática é a OMC, Organização Mundial do Comércio, e o GATT. É uma questão da prova de analista de comércio exterior do ano de 2012 do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. A banca ESAF, que é a mesma banca que prepara rotineiramente as provas da Receita Federal. Do ponto de vista da dificuldade, pela estatística das respostas dadas pelos alunos versus o que consta no gabarito, verifica-se que a questão foi catalogada como difícil. E, por fim, observando o comando dessa questão, a gente verifica que é uma questão que eu classifico como sendo positiva. O que é esse tal de positiva, professor? Questão positiva, simplesmente a questão que pede a alternativa correta, pede a opção certa. Ok? Pessoal, tendo isso em mente, vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos analisar alternativa por alternativa, eliminar as incorretas e aqui sobrar, né, como diria Sherlock Holmes, eliminado o impossível, o que resta tem que ser a verdade. Né? Então, eliminado os que está errado, o que resta tem que ser o gabarito. Pessoal, o que pede o enunciado da questão? A criação da Organização Mundial do Comércio representa um marco na evolução do sistema multilateral de comércio instaurado com o Acordo Geral de Comércio e Tarifas, o GATT, em 1947. Com base nessa assertiva, assinale a opção correta. Pessoal, no nosso curso de Comércio Internacional, a gente faz um histórico bem detalhado a respeito da montagem do sistema multilateral de comércio. Vou fazer um pequeno resumo aqui para a gente poder responder a questão, mas se você quiser as informações mais detalhadas, fique à vontade aí para consultar o nosso curso. E qualquer dúvida, por favor, pode mandar sua pergunta lá no fórum. Gente, em linhas gerais, em 1944 houve uma conferência na cidade norte-americana de Bretton Woods. Essa conferência foi protagonizada aí pelos líderes dos chamados países aliados. Naquela altura já estava bastante claro que não tinha mais volta, né? Os aliados iriam sair vencedores da Segunda Guerra Mundial. Não tinha mais o que fazer para os países do eixo. Então se discutia naquela época como redesenhar o mundo após o final da Segunda Guerra Mundial, que foi, né, até então, o conflito mais sangrento da história da humanidade. Do ponto de vista econômico, né, decidiu-se, entre várias medidas, a criação de 3 instituições de caráter mundial. A primeira delas é bastante conhecida, que vocês já ouviram falar. É o FMI, Fundo Monetário Internacional. O objetivo do FMI é ser a referência do ponto de vista financeiro para todos os países. Não vou entrar no detalhe agora, porque não vem ao caso. Mas
do ponto de vista de comércio internacional, a grande preocupação do FMI é dar uma garantia para aqueles países que estejam enfrentando dificuldades no seu balanço de pagamentos, inclusive mediante a concessão de empréstimos de dinheiro. É o que recentemente aconteceu aqui com os colegas da Argentina. O nível de reservas internacionais deles é muito baixo e eles estavam enfrentando uma crise cambial novamente, infelizmente para eles, em que o peso argentino está muito pressionado frente ao dólar, chegou a passar a cotação de 20-1. Né? Com isso, a perspectiva de um esgotamento das reservas internacionais, os governantes argentinos solicitaram uma reunião com o FMI e estão negociando um acordo para empréstimo de recursos. Qual a importância disso, gente? Quando você tem um organismo que dá esse tipo de segurança para os países, eles não precisam mais utilizar a chamada guerra comercial, ou a política de empobrecimento do vizinho, que seria mais ou menos o seguinte: desvalorizar sua própria moeda de forma descontrolada para tornar os seus produtos mais baratos no exterior e assim equilibrar o seu balanço de pagamentos. Tá? Então, o FMI é uma das instituições que teve sua origem na Conferência de Bretton Woods, para quem não sabia. A segunda instituição que saiu da Conferência de Bretton Woods é o chamado BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. O objetivo inicial do Banco Mundial, como também é conhecido o BIRD, era reconstruir a Europa, que estava simplesmente devastada. Os países europeus tinham sido varridos do mapa, literalmente, por causa da extensão e do desastre que foi a Segunda Guerra Mundial. Passaram-se alguns anos, a reconstrução da Europa acabou sendo financiada na prática pelos recursos dos Estados Unidos via Plano Marshall. Eles procuraram evitar que toda a Europa caísse sob a influência da União Soviética e, portanto, fizeram empréstimos a fundo perdido aí para os países europeus para que eles se alinhassem na nova política que acabou sendo conhecida como Guerra Fria. Então, parte dos países europeus ficaram aí sob a tutela dos Estados Unidos e o chamado bloco que ficou sob a cortina de ferro ficou sob a influência da União Soviética. Então o BIRD, o Banco Mundial, para não perder a sua razão de ser, mudou o foco e passou a financiar projetos de infraestrutura nos países em desenvolvimento. Então, até hoje, o Banco Mundial costuma aparecer aí nas notícias como aquele que garante a expansão de obras importantes para os países que necessitam modernizar sua infraestrutura. O Brasil teve vários projetos já financiados pelo Banco Mundial. Faltou o terceiro organismo, a terceira instituição. Ela foi negociada durante 2 anos, a partir de 1946 e 47 em Genebra. Chegou-se a assinar uma carta em Havana, a chamada Carta de Havana, em 1948, mas a chamada Organização Internacional, atenção pessoal, OIC, com I, Internacional, acabou não saindo do papel. Com o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram, vamos dizer assim, o dono da festa. A economia mundial dependia simplesmente de como ia a economia norte-americana. O Congresso norte-americano considerou que a OIC era uma ameaça aos interesses do país. Portanto, não ratificou a Carta de Havana e, na prática, acabou melando a criação da instituição. Os países participantes das negociações de Genebra tiveram a perspicácia de não deixar morrer o assunto e propuseram uma alternativa. Em vez de criar uma organização, vamos fazer o seguinte: vamos assinar um documento, um acordo em papel chamado GATT, General Agreements on Tariffs and Trade.
Então pegaram-se a letra aí inicial de cada uma das palavras e acabou ficando conhecido como GATT. Esse documento foi assinado em 1947, ele era para fazer parte aí da OIC, mas como a OIC não saiu do papel, permaneceu apenas o documento. E com base nesse documento foram-se realizando rodadas de negociação. O GATT servia como base, juntavam-se praticamente todos os países do mundo, em uma cidade específica, aí, e se negociava concessões de tarifas e outros tipos de mecanismos para ampliar o livre comércio. Então o GATT não é, pessoal, cuidado com a pegadinha, o GATT não é um organismo, não é uma instituição, não é uma empresa, não é nada do gênero. O GATT é um pedaço de papel, um documento. Tá? Nos anos 80, mais especificamente em 1986, teve início a rodada Uruguai, que na minha opinião é a rodada mais bem sucedida sob os auspícios do GATT. No final da rodada Uruguai, em 1994, além dos diversos avanços que foram obtidos, combinou-se finalmente criar uma organização que cuidasse do livre comércio. Essa organização passou a ser conhecida como Organização Mundial do Comércio e teve início no dia 1º de janeiro de 1995. Bom, o que essa organização fez? Ela aproveitou o texto do GATT em 1947, criou uma versão modernizada chamada GATT 1994, e esse GATT 1994 ficou sendo o documento base dessa instituição. Além do GATT, foram sendo negociados outros acordos multilaterais, tá? Mas o GATT 1994 é o documento principal da OMC. Importante, o GATT 1947 não foi revogado. Então, o GATT 1947 continua em vigor. A OMC tem como base o GATT 1994. O GATT 1994 ele funciona na prática como uma versão 2.0 do GATT 47. Mas o GATT 47 não foi revogado. Cuidado com a pegadinha. Tá bom, pessoal? Com essa explicação, que está na nossa aula, no PDF, se vocês quiserem, sintam-se à vontade aí para dar uma conferida, fica mais tranquilo de responder essa questão. Ok? Vamos lá. Alternativa A. Com a entrada em funcionamento da OMC em janeiro de 1995, as regras que regiam o comércio internacional até então foram suplantadas por aquelas previstas no acordo constitutivo daquela organização. Bom, de tudo que eu falei, dá para ficar bastante tranquilo em afirmar que essa assertiva é falsa. Por quê? O GATT 1994 tomou como base o GATT 1947, e não houve nenhuma revogação do GATT 1947. Muito pelo contrário, ele continua em vigor e foi a linha mestra para que a própria OMC saísse do papel. Desta forma, a gente pode riscar essa alternativa A porque ela está errada. Alternativa E. Vamos pular para a alternativa E. No GATT 1994, o princípio da não discriminação foi relativizado em razão do objetivo de priorizar os acordos e blocos comerciais regionais e os sistemas preferenciais como meio de alcançar mais rápida liberalização do comércio internacional. Não. Essa assertiva está errada. A questão dos blocos regionais vem desde a década de 50. Começou com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que migrou para a Comunidade Econômica Europeia, Mercado Comum Europeu e hoje União Europeia. Ou seja, o princípio da não discriminação, ou mais técnico, sendo um pouco mais técnico, a cláusula da nação mais favorecida já existia desde o GATT 1947. E, nas primeiras rodadas de negociação, já houve essa flexibilização do GATT em 1947 justamente para permitir a existência dos blocos regionais.
Por quê? Qual que é a ideia de um bloco regional? Dentro do bloco regional você tem a redução de tarifas, né? Você zera as tarifas para os membros do bloco. O GATT e depois a OMC considera isso que é uma situação de migração gradual para o livre comércio total. Dito de outras formas, é menos pior você ter um bloco regional do que você ter o protecionismo. Então dentro do bloco você tem um liberalismo, para os países de fora do bloco você continua tarifando de forma normal, mas pelo menos você está evoluindo no conceito do liberalismo econômico. O que está errado aqui então? Não foi no GATT em 1994 que houve a relativização do princípio da cláusula da nação mais favorecida ou da não discriminação. Isso já existia desde o GATT em 1947. Tá bom? Então essa alternativa aí está errada. Alternativa B de bola. A necessidade de adaptar as regras do comércio internacional concebidas em 1947 às circunstâncias contemporâneas justificou a derrogação dos dispositivos e princípios do Acordo Geral de Comércio e Tarifas original em favor do novo acordo negociado em 1994. Essa alternativa B é aquela famosa pegadinha que eu já disse para vocês durante a minha explicação. A ESAF ou as outras bancas vão querer enganar vocês, induzir vocês ao erro achando que o GATT 47 foi revogado. Não, negativo. O GATT 47 continua em vigor. Nós temos o GATT 94, que é a base da OMC, mas o GATT 47 também continua valendo, pessoal. Portanto, não houve nada de derrogação. O GATT 47 continua válido. Podemos, então, riscar a opção B. Opção D de dado. O princípio da transparência, que obriga os membros da OMC a darem ciência a todos os demais a respeito de todos os regulamentos e medidas comerciais que venham a adotar, foi introduzido no GATT 1994 em complemento aos princípios da nação mais favorecida e tratamento nacional presentes no texto original do GATT 1947. Não, pessoal. O princípio da transparência sempre existiu, desde a criação do GATT 47, um dos pilares do GATT 47 foi a questão de você dar transparência para os seus atos jurídicos que tenham impacto no comércio internacional. Essa é a ideia. Você faz uma nova regulamentação, uma nova legislação, você informa ao GATT, a Secretaria do GATT, e a Secretaria do GATT publica isso para todos os outros Estados-membros. Justamente para evitar um dos problemas que havia antes da existência do GATT, que era a chamada diplomacia secreta. Os países conversavam às escondidas, faziam acordos aí preferenciais com o objetivo de prejudicar terceiros. Isso acabou na escalada de tensão protecionista, que foi um dos motivos do estopim da Segunda Guerra Mundial. Portanto, está errado, porque o princípio da transparência já existia anteriormente. Portanto, vamos eliminar a opção B. Bom, professor, você mesmo falou que eliminado o impossível, o que resta, por mais estranho que possa parecer, tem que ser a verdade, né? É isso mesmo, querido aluno, querida aluna. Por eliminação, a alternativa C é a correta, que diz o seguinte: apesar da expansão do corpo de regras consubstanciado no conjunto de acordos emanados da rodada Uruguai, o sistema multilateral sob a égide da OMC continua regido basicamente pelos mesmos princípios enunciados no GATT 47. Perfeita assertiva, pessoal. Foi o que a gente explicou. O GATT 47, como que tivesse sofrido um upgrade, um 2.0, se transformou no GATT 94. Obviamente que a OMC tem muito mais coisa do que simplesmente o GATT. Então, por isso que fala do conjunto de acordos emanados na rodada Uruguai. Mas o sistema multilateral tem o núcleo, tem o DNA do GATT 1947. Clicando aqui e no botãozinho responder,
Parabéns, você acertou. Se você quiser clicar aqui em comentários, vocês verão aqui, aparece o cidadão aqui, né, de terno e gravata, né, gelzinho no cabelo, fazendo comentários por escrito. Então, também está bem mais sucinto aqui a questão do comentário, mas eu recomendo novamente, né, que acesse o nosso curso de Comércio Internacional, onde isso é explicado de forma bastante tranquila e pragmática. Pessoal, mais uma vez eu agradeço a paciência e a presença de vocês. Deixo minhas felicitações para quem acertou a questão. E para aqueles futuros colegas que por acaso tenham errado essa questão, lembre-se do seguinte: vocês estão no caminho certo. Vocês estão na frente de muitas e muitas pessoas que estão aí dormindo em berço esplêndido, né, deitados em berço esplêndido, achando que pode chegar no dia da prova com um resuminho e acertar as questões e passar no concurso. Errado. Só passa no concurso quem estuda, quem se dedica e principalmente quem faz muitos exercícios. Falar sobre comércio internacional. É a questão número 20 do simulado da prova 2. No nosso já tão falado sistema de questões do exponencial, esta questão tem um código 245105. E o que versa esta questão, pessoal? Sobre integração econômica das Américas. ALAUC, ALAD, Mercosul, Comunidade Andina, etc. É uma questão da prova de analista de comércio exterior, do MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do ano de 2012. E a banca é a ESAF, a mesma que faz as provas da Receita Federal. Do ponto de vista da dificuldade, né, baseado na estatística das respostas que foram dadas pelos alunos versus o gabarito da questão, a questão foi classificada como uma questão média, ou seja, é relativamente tranquila de resolver, pessoal, mas tem que prestar uma certa atenção para não escorregar nas pegadinhas, ok? As questões de comércio internacional, elas têm uma vantagem em relação às questões de legislação aduaneira, vocês vão perceber. No comércio internacional, a gente não faz tanta referência à legislação, né? É uma coisa mais suave, mais tranquila. Por outro lado, vocês vão ter que aguentar o cidadão aqui e contar algumas histórias, né? Que tem muita parte histórica. Vocês têm que entender como é que o mundo evoluiu do ponto de vista de negociação econômica. Ok? Vamos então para uma historinha a respeito da ALAD. Por que isso? Porque a questão pergunta sobre a ALAD, Associação Latino-Americana de Integração. A questão eu classifico como positiva, por quê? Por que positiva? Porque ela pergunta a alternativa certa, a opção correta, né? Então nós vamos trabalhar eliminando as alternativas que estão incorretas para encontrar o gabarito da questão. Para facilitar um pouco a nossa exposição, eu vou mostrar aqui uns slides que eu preparei sobre a história da ALAUC e da ALAD, e com isso a gente praticamente mata a questão, né? No caso da ALAUC, vejam, a ALAUC é a Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Em 1948, as Nações Unidas criaram a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe tinha um viés fortemente focado na substituição de importações, né? As ideias do economista argentino Raul Prebisch dominavam, tá? E a gestão, né, da ALAUC ocorreu dentro do âmbito da CEPAL, prevendo o estímulo intrazonal, incremento industrial e a tão famosa, tão falada substituição de importações. Tem um aspecto histórico também, pessoal, nessa época. Em 1952, na Europa, ocorreu a primeira integração de bloco regional em âmbito mundial, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Alguns países, né, liderados por Alemanha Ocidental na época e França, estabeleceram o livre comércio de carvão e aço
nos seus domínios. Isso deu tão certo que esta organização migrou depois para a Comunidade Econômica Europeia, Mercado Comum Europeu, e hoje nós temos a União Europeia, em que inclusive a moeda é comum e existe livre circulação de pessoas. Certo? Então, nesse cenário, a América Latina não quis ficar para trás. Por isso foi criada a ALAUC. O objetivo da ALAUC ele foi muito ambicioso, porque ele queria criar um mercado comum latino-americano através da criação de uma zona de livre comércio num prazo de 12 anos, sendo que posteriormente acabou sendo postergado por mais 8 anos. Então era muito pouco tempo, até 1972, na cabeça dos criadores, estaria criado o mercado comum latino-americano. Os países membros, basicamente os países da América Latina. Quais foram as causas do fracasso da ALAUC? Com todo respeito, aos países latino-americanos, era uma utopia a criação de um mercado comum por causa do contexto político da época. O mundo estava preocupado com a Guerra Fria. No ambiente político latino-americano, os países estavam dominados pelas ditaduras militares. Quase todos os países da região entravam e saíam governos democráticos e, na sequência, infelizmente, acontecia um golpe militar. Para vocês terem uma ideia, o próprio Mercosul, que foi criado na época democrática dos países, ainda não conseguiu estabelecer o mercado comum 100%. Ainda existem muitas brechas no Mercosul que nos permite dizer que ele é uma união aduaneira imperfeita. Ainda não chegou, não conseguiu atingir o estágio de mercado comum. Portanto, conseguir um mercado comum na época da Guerra Fria era muita pretensão, com todo respeito aos países. Do ponto de vista técnico, o acordo era muito inflexível, porque ele obrigava a utilização da cláusula de nação mais favorecida do GATT. Ou seja, todos os países, se houvesse a extensão de um benefício, por exemplo, entre Brasil e Argentina, benefício tarifário, seria obrigatório você estender esse benefício a todos os países da ALAUC. Então, fazendo um exemplo corriqueiro, um exemplo simples. Se você, no seu condomínio, você der um chocolate para o seu vizinho, por política de boa vizinhança, a cláusula da nação mais favorecida obriga você a dar um chocolate para todos os seus vizinhos. Então, na hora de você fazer uma concessão, você vai pensar duas vezes, porque não sai tão barato assim fazer uma concessão utilizando a cláusula da nação mais favorecida. Outro problema era a heterogeneidade econômica, inflação alta, Eu brinco, eu lembro, mas lá no meu tempo, que o Brasil, naquela época, a vida não era fácil. A inflação era de 2 dígitos ao mês, dependendo da situação. Baixo nível tecnológico dos países. Além disso, o nacionalismo exacerbado. Os países estavam à beira de guerras entre eles. A rivalidade entre Brasil e Argentina era muito maior do que é hoje. Eles chegaram a disputar a questão de Itaipu. A Argentina apresentou protestos formais sobre a construção de Itaipu. Além disso, houve a criação do Pacto Andino em 1969 e a crise do petróleo de 73 ajudou a sepultar de vez a ALAUC. Prosseguindo. A ALAD, pessoal. Em 1980, assinou-se no Uruguai o Tratado de Montevidéu, que instituiu a ALAD, Associação Latino-Americana de Integração, e extinguiu a ALAUC. Como é que foi construída a ALAD? Através de mecanismos mais flexíveis, renovou o processo de integração latino-americana com procedimentos compatíveis com a realidade. O foco, a estratégia, foi inteligente, na minha opinião. O estabelecimento gradual de um mercado comum sem prazo pré-definido. Aquele negócio de fazer em 12 anos e depois postergar por mais 8 anos, o pessoal viu que não dá para fazer isso. E o foco foi o estabelecimento de uma área de preferências econômicas com 3 mecanismos que eu achei muito interessantes. Acordo de preferências tarifárias regionais com exclusão da cláusula de nação mais favorecida. Então você permitiu que os países
pudessem fazer acordos aos pares, aos trios, em menor quantidade, de concessão de tarifas entre eles, sem obrigar todos, você conceder a redução a todos. Houve também a previsão dos acordos de alcance regional, onde todo mundo participa, e os acordos de alcance parcial, em que você permite inclusive a participação de países de fora do bloco. Apesar da gente estar falando do acordo de alcance parcial, a gente comentou do Mercosul, a gente vai explicar exatamente como é que funciona o mecanismo na próxima lâmina. Enfatizando o princípio da flexibilidade, o princípio da convergência e gradualidade, o princípio do tratamento diferenciado, considera que os países com menor desenvolvimento relativo tenham uma colher de chá, o princípio do pluralismo, reconhecimento a diferença do nível de desenvolvimento econômico, você tem uma diferença bastante significativa entre os países mais pobres e os mais ricos dentro da própria LAD, e da multiplicidade, os tipos diferentes de acordo. Isso está revelado, naquilo que eu havia falado, nos mecanismos. Nós temos na LAD uma zona de preferências tarifárias. Os mecanismos que eu já comentei, o APTR, o AR e o AAP. E dentro do AAP, nós temos o chamado Acordo de Complementação Econômica. O Acordo de Complementação Econômica, um exemplo clássico dele é o Acordo de Complementação Econômica número 18, que é o Mercosul. Ou seja, dentro da filosofia de que é possível fazer negociações entre apenas parte dos países membros no âmbito da LAD, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, em 1991, assinaram o Tratado de Assunção. Na sequência, eles depositaram esse Tratado de Assunção na Secretaria da LAD, e esse acordo recebeu o número 18. Portanto, o Mercosul, pouca gente sabia disso, o Mercosul é um acordo entre os países do Mercosul, obviamente, mas ele também é um mecanismo de complementação econômica no âmbito da LAD. Vejam que não existe apenas um mecanismo de complementação econômica. Existem APE de tipos comerciais, agropecuários, promoção do comércio, promoção do turismo e preservação do meio ambiente. Resumindo, o Mercosul é um acordo de complementação econômica que é um tipo de acordo de alcance parcial no âmbito da LAD. Ok, pessoal? Com isso, com essa historinha que eu contei para vocês, fica muito mais tranquilo resolver essa questão. Tá? Vamos lá então. Alternativa A. Apesar de haver sido especialmente denunciada no acordo da LAUC, o Tratado de Montevidéu ainda tem relevância política para o Brasil. Tá esquisito isso daí, né, pessoal? Pois é, não está só esquisito, está errado. Ele tá justamente tentando te enganar. Porque por essa alternativa ele está querendo dizer, de forma sutil, que a LAUC substituiu a LAD pelo tratado e o Tratado de Montevidéu ficou meio no ar. Na verdade é tudo o contrário, A LAUC foi extinta, no seu lugar entrou a LAD pelo Tratado de Montevidéu. Portanto, essa alternativa A está errada e nós vamos aqui riscá-la para despoluir aqui a nossa questão. Pulando para a alternativa E, diz o seguinte: os acordos de alcance parcial se referem exclusivamente a regras fitossanitárias para a liberalização agrícola entre os países membros da LAD. Acabei de falar, pessoal, que os acordos de alcance parcial têm vários tipos, E um exemplo de acordo de alcance parcial é o Mercosul. Portanto, a alternativa E está errada, porque ela limita muito o conceito de acordo de alcance parcial. Bom, vamos para a alternativa B de bola. O México foi obrigado a denunciar a LAD quando aceitou participar como um membro pleno do NAFTA. Nada a ver, pessoal. O México continua sendo membro da LAD e é membro pleno do NAFTA.
pelo princípio da flexibilidade, do gradualismo que nós explicamos ali na nossa historinha, não existe essa possibilidade de você forçar a barra e obrigar um membro. Olha, você é membro aqui da LAD e você não pode fazer mais nada. Inclusive, os países membros podem fazer acordos que incluam outros países que sejam fora do bloco. Tá? Então, alternativa B não confere com o que a gente ensinou. Vamos eliminar. Vamos para a alternativa D de dado. O Canadá poderia requerer sua adesão como país membro da LAD na qualidade de membro originário da OEA. Bom, essa alternativa ela fala muito, mas não diz nada. Por quê, pessoal? O fato de ser ou não ser membro originário da OEA, Organização dos Estados Americanos, não quer dizer nada com relação a se você ter o acesso à LAD. Tá? Então, o primeiro erro está aí. O segundo erro, né, é que aí vai um pouco mais da minha opinião pessoal, né? A LAD ela tem um foco latino-americano, tanto que o nome dela é Associação Latino-Americana, né? E se você inserir o Canadá dentro desse contexto, você precisaria mudar o nome da instituição. Não seria mais Associação Latino-Americana, você teria uma participação de um país de fora desse bloco. E aí estaria inserido num contexto diferente, como houve no meio da década de 90 a tentativa dos Estados Unidos de criar a chamada ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, que acabou sendo sepultada. Portanto, a alternativa D está errada, principalmente pela forçada de barra dizendo que membro originário da OEA pode entrar na LAD, que não existe isso em lugar nenhum. E segundo, porque vai ficar esquisito, né? Você vai ter uma associação latino-americana que tem um país não latino-americano, né? Então a alternativa D está fora de questão. Pois é, né, professor? Sobrou a alternativa C, então eu tenho que acreditar que a alternativa C é o gabarito. Não só você vai ter que acreditar, pessoal, querido aluno, querida aluna, mas veja só como ela está bem tranquila, né? A LAD estabelece uma área de preferências econômicas composta inclusive por uma preferência tarifária regional. Correto. Exatamente o que está no objetivo principal de constituição da LAD. Tá? Ela não tem aquela ambição que existia na LAUC de fazer um mercado comum, de usar a cláusula de nação mais favorecida, todos unidos venceremos, etc. Né? Então, realmente a alternativa C é o nosso gabarito. Clicando aqui no botãozinho de resposta, vejamos o que acontece. Parabéns, você acertou. Ainda bem, né, pessoal? Então eu ia ter que mudar toda a minha argumentação aqui com vocês. Clicando aqui no item comentários, vai abrir aqui a janelinha. Vejam que aparece o cidadão aqui, ó, de terno e gravata, cabelinho penteado, né? E aqui estão os nossos comentários de forma mais sucinta, por escrito, né? E algumas referências aqui do site da LAD, confirmando que a gabarito é a letra C, tá bom? De novo, para quem acertou, fica aqui meus parabéns, né? Para quem, porventura, tem errado, o momento eu brinco, né, com os alunos, o momento de passar raiva é agora, na hora do treinamento, para você identificar onde você precisa melhorar, para você reler o material, para você acessar aí outras questões, treinar, porque se você errou agora, você está na frente de milhares de pessoas que não estão nem aí, não estão nem estudando, não estão nem praticando. Quando chegar na hora da prova, você vai estar muito bem preparado e não vai cometer o mesmo erro. Isso eu posso garantir para você. Dentro do nosso sistema de questões exponencial, que vocês já conhecem, ela tem o código 245056. É uma questão de comércio internacional. Ela foi aplicada na prova de analista de comércio exterior do MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no ano de 2002. E a banca que elaborou a questão é a ESAF, a mesma banca que aplica as provas da Receita Federal. Portanto, toda a questão da ESAF é uma potencial referência para as nossas provas da Receita Federal, pessoal. Do ponto de vista da dificuldade da questão, né, dificuldade como ela é medida, né, os alunos respondem as questões aqui no sistema de questões, ele armazena as respostas e compara com o gabarito,
e faz uma estatística, né? É uma questão catalogada como difícil. Do ponto de vista do comando da questão, ela pede a opção correta, portanto eu digo que é uma questão tipo positivo. Ok? E o que diz essa questão? Qual é o que ela está pedindo para nós? Tomando em conta os procedimentos para a resolução de controvérsias no âmbito da OMC, diga a opção correta. É uma questão que tem várias cascas de banana no meio, né, no meio dela. Né? A explicação sobre o funcionamento do mecanismo de solução de controvérsias, a gente tem ela detalhada no nosso curso de comércio internacional aqui no Exponencial. Tá? Então, até para dar uma palhinha para vocês aqui, né, nós estamos atualizando o curso de comércio internacional, versão 2018, né, eu até brinco com os alunos, né, que o professor que mais trabalha é o professor de comércio internacional. Né, o comércio internacional muda todo ano. Né, pelo menos a cada 2 anos tem uma conferência ministerial, as rodadas de negociação estão evoluindo, os presidentes mudam nos países, aparecem alguns mais protecionistas, outros mais liberais, e o professor precisa estar antenado, né, para alterar as aulas, né, atualizar as aulas, porque as questões são cobradas de acordo com a evolução das negociações. Né. Então aqui a gente explica, né, no texto, passo a passo, como é que funciona o mecanismo de solução de controvérsias. Mas vamos fazer uma coisa mais simplificada para vocês, aumentando de acordo com as alternativas. Vamos lá. O início de um processo de solução de controvérsias se dá com o estabelecimento de um painel incumbido de avaliar objetivamente o litígio à luz da normativa multilateral e de apresentar relatório final no prazo máximo de 6 meses ao órgão de solução de controvérsias. Essa é a alternativa A, pessoal. O que vocês acham? Ela está muito bem escrita, né? Mas ela está errada. Por quê? Porque ela diz que o início do processo de solução de controvérsia se dá com o painel, quando na realidade o início do processo se dá com a consulta. O país que se sente prejudicado manda uma consulta por escrito para o país que ele acredita que está criando um problema, né, pedindo explicações. Olha, você tem o programa de estímulo número WYZ, que concede tal tipo de incentivo e nós consideramos o tipo de incentivo não muito correto de acordo com a OMC. Por favor, solicitamos esclarecimentos a respeito deste passo a passo aí. Ok? Então, não é com o painel que se inicia o processo de solução de controvérsias, é com o mecanismo de consulta. Desta forma, podemos eliminar a alternativa A. Vamos para a alternativa E de elefante. Após a adoção do relatório do painel pelo órgão de solução de controvérsias, a parte perdedora deve apresentar proposta de implementação das recomendações e decisões dele emanadas, caso não tenha noticiado sua intenção de recorrer ao órgão de apelação. Gente, vamos fazer uma comparação aqui com a vida prática. Se a alternativa E estivesse correta, funcionaria da mesma forma. Imagine o seguinte, o cidadão é condenado na justiça e o juiz diz para ele, olha, você que foi condenado, apresente qual a sua proposta de cumprimento de pena. Né? Usando um termo mais popular, né? Sabe de nada, inocente. Né? Então isso não vai funcionar. Né? Não é a parte perdedora que deve apresentar a proposta de implementação das recomendações dele emanadas. Então, isso está errado. Bom, alternativa B de bola. O descumprimento de recomendações e decisões do órgão de solução de controvérsias enseja a elevação da controvérsia ao órgão de apelação, cujas decisões são mandatórias e, se descumpridas, abrem caminho para a autorização de medidas retaliatórias. De novo, uma alternativa bem escrita, mas tem uma pegadinha sutil aí, pessoal. Se você ler com muita rapidez, você acaba se confundindo. A instância de apelação, ela não é utilizada se houver um descumprimento.
A instância de apelação ela está à disposição de ambas as partes. Tá? Então, vamos supor, o país A acusa o país B, faz a consulta, o país B responde de forma escorregadia, abre-se o painel, os profissionais do painel estabelecem um relatório, dão ganho de causa para o país A, realmente o país B estava fazendo algo fora do previsto. Só que o país B, né, pode se defender, então ele poderia acionar o órgão de apelação. Então não é pelo descumprimento do que foi dito no relatório que se aciona o órgão de apelação. O órgão de apelação é uma segunda instância, pessoal. Então, se você, por exemplo, tem uma ação na justiça que você você perde, né, na primeira instância, você tem o direito de recorrer ao órgão de segunda instância. Né? Não é depois de cumprir a pena que você, né, ou você se recusar a cumprir a pena que tem você tem a parte de recorrer ao órgão de apelação. Então, cuidado com a sutileza da alternativa. Né? Está muito bem escrita, mas está incorreta. Bom, a alternativa D de dado ela é parecida com a alternativa E. Né? Ela é muito inocente. Ela diz aqui, cabe à parte perdedora iniciar, para apreciação do painel ou do órgão de apelação, as medidas a serem tomadas para a implementação das recomendações e decisões dele emanadas. De novo, é uma forma sutil, né, de dizer que olha, o condenado que vai propor a pena. Não é por aí, né, gente? Então a gente elimina a alternativa D de dado. Alternativa C, eu gosto desse tipo de alternativa. Ela é serena, sucinta e correta. As decisões do órgão de solução de controvérsias, uma vez acatado e circulado entre as partes litigantes o relatório de um painel, são irrecorríveis. Ou seja, o que está dizendo aí? O relatório, né, do painel foi apresentado, ele foi acatado, ele foi aceito por ambas as partes e foi publicado, né, circulado. Portanto, se os dois estão de acordo com o relatório, acabou o problema. Não vai ter apelação. Então, uma vez que você aceita o relatório, você perde o seu direito de recurso. Então está bem correto, bem sereno, bem sucinto e bem lógico. Portanto, clicando aqui na alternativa C, aparece aqui a mensagenzinha de que a gente acertou a questão. Se você quiser conferir os comentários por escrito, né, aqui está o elemento aqui, né, fazendo os comentários. Um a um, né, a gente insere um pouco mais de informações aqui, né, principalmente na opção A, e deixa claro que o gabarito é a alternativa C. Novamente, pessoal, se você acertou a questão, parabéns, muito bem, você está indo bem. Se por acaso você se equivocou, não desanime, você está no caminho certo, você está praticando, você está se aprimorando, e quando chegar na hora da prova, você vai passar alegria. Se é para passar raiva, como eu costumo brincar, passe raiva agora, na hora do treinamento. Tá? Gente, agora nós vamos falar da questão número 22 da prova 2 do simulado 3. A questão 22, pessoal, é uma questão que tem o código 229371 dentro do sistema de questões aqui do exponencial. É uma questão da prova de 2012, né, de auditor fiscal da Receita Federal. É uma questão de campeonato, pessoal. O que ela fala, a questão? Sobre integração econômica das Américas, a LAU, CALAD, Mercosul, Comunidade Andina, etc. Do ponto de vista da dificuldade, é uma questão que foi classificada como média pelos nossos alunos. Né? Como é que é feito? Né? Os alunos respondem a questão, compara-se com o gabarito, faz uma estatística aí da quantidade de erros e de acertos dos alunos e a gente cataloga a questão como média. A questão, do ponto de vista do comando dela, é uma questão que pede simplesmente a alternativa correta, né? Sem muita enrolação aqui no enunciado. Só que o problema é que o enunciado é um pouco aberto. Né? Fala sobre integração regional das Américas, assinale a opção correta. Aí você pode inserir várias perguntas dentro da mesma questão.
como eu sempre digo, né, quando você pede a opção correta, eu classifico uma questão positiva. Né? Vamos então a cada alternativa. Alternativa A. Após a extinção da Associação Latino-Americana de Integração, ALAD, foi criada em 1990 a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, ALAUC, com objetivos mais amplos do que a sua predecessora. Pessoal, essa pegadinha que tem na alternativa A é uma pegadinha recorrente da ESAF. Tá? Tem uma questão também comentada aqui no simulado da prova de analista de comércio exterior. Né? Tem uma outra prova feita pela ESAF. Eles colocaram a mesma pegadinha. O que eles fazem na pegadinha? Eles invertem a LAD com a LAUC. Tá? Na outra questão, eu fiz um comentário, apresentei até um slide a respeito do histórico da LAUC e da LAD. Mas resumindo para vocês, a LAUC foi criada em 1960 e extinta em 1980, sendo substituída pela ALAD. Portanto, né, foi invertida na alternativa A, a LAD com a LAUC, e foi colocado errado a data de criação da nova instituição, colocaram em 1990. Portanto, está totalmente incorreta, errada a opção A. Alternativa B de bala. A tarifa externa do mercado comum do Mercosul não admite exceções, em função do objetivo de formação de um mercado comum estabelecido no Tratado de Assunção. Resumindo, diz que a TEC, né, é a tabelinha com as alíquotas de imposto do Mercosul, não admite exceções. Gente, aquele comportamento esafiano, né, de ser absolutista, né, de ser extremado, de dizer, olha, não tem exceção, não pode, é impossível, etc. Desconfiem, normalmente está errado, na maioria das vezes. E é o caso aqui também. A TEC, ela tem um mecanismo chamado perfuração autorizada. Então, alguns países, né, na verdade todos os países do Mercosul, têm uma lista de códigos em que eles são autorizados em modificar a alíquota do imposto de importação. Ok? Então, pelo que eu comentei para vocês, a alternativa B está falsa. Podemos eliminá-la também. Alternativa C de casa. De acordo com o Tratado de Assunção, que instituiu o Mercosul, o Grupo Mercado Comum é o órgão superior, correspondendo à condução política do Mercosul e à tomada de decisões para assegurar o cumprimento dos objetivos e prazos estabelecidos para a constituição definitiva do mercado comum. Pessoal, essa é uma pegadinha clássica da ESAF, né, que vai aparecer recorrentemente. A alternativa está quase perfeita, o único erro dela é aqui. O órgão máximo não é o Grupo Mercado Comum, o órgão máximo é o Conselho do Mercado Comum. O Conselho do Mercado Comum, pessoal, é o que manda. Então, bizu de concurseiro, Mercado Comum do Mercosul, né, C. Então, quem manda é o Conselho do Mercosul, do Mercado Comum. Okay? Cuidado com essa pegadinha. A alternativa C está equivocada. Vamos eliminá-la aqui. Sobraram duas opções, a alternativa D de dado e a alternativa E de elefante. Vamos observar a alternativa E de elefante. Associação Latino-Americana de Integração, ALAD, objetiva a criação de uma União Aduaneira Latino-Americana, com exclusão do México, que já se integrou ao NAFTA. Pessoal, de novo, né, uma pegadinha recorrente da ESAF. Na prova de analista de comércio exterior do MDIC, eles também colocaram a mesma afirmação equivocada, dizendo que o México, por ter se integrado ao NAFTA, se desligou da ALAD. Errado, o México continua fazendo parte da ALAD e também faz parte do NAFTA. A ALAD tem um mecanismo de trabalho flexível, né, diferente da sua antecessora ALAUC. Então, a ALAD permite que os países membros participem de outros tipos de acordo, inclusive com países de fora do bloco. Tá? O segundo erro é que a ALAD ela tem o objetivo de um mercado comum, tá? Não é uma união aduaneira. Então, a alternativa A está errada por dois motivos.
Alternativa D de dado. O sistema de pagamentos em moeda local do Mercosul é um mecanismo que viabiliza a realização de operações de comércio exterior nas moedas locais dos Estados-partes, tendo sido implementado de forma voluntária por Brasil e Argentina até o momento. Pessoal, vamos analisar aqui e observar que a questão de 2012, nós estamos em 2018. Né? Realmente, na época, a alternativa D era a opção correta. O que é o sistema de pagamentos em moeda local? É um mecanismo muito inteligente, desenvolvido aí no Mercosul, e permite o quê? Que, por exemplo, você fazer uma importação da Argentina, você pode pagar a importação em reais. Né? Da mesma forma que o colega argentino pode fazer uma importação no Brasil e pagar em pesos. Qual é a grande vantagem? Você evita aquela obrigatoriedade de fazer a famosa taxa de câmbio, fechamento de câmbio, melhor dizendo, pessoal, em que você sempre perde, né? Quando você fecha o câmbio, quem sai ganhando é o banco, né? Porque o banco, o que ele faz? Ele paga menos pelos seus reais e vende para você o dólar mais caro. Então ele ganha nas duas pontas. Para as grandes empresas que têm as plantas, né, espalhadas no Mercosul, por exemplo, algumas montadoras têm fábricas na Argentina, que fazem uma determinada parte do veículo, outra fábrica no Brasil, e que as mercadorias circulam entre os países de forma recorrente, você ficar fechando o câmbio a toda hora, você vai acabar enriquecendo os bancos. Então, foi uma ideia muito interessante, já foi implementada na época da questão, já tinha sido implementada pelo Banco Central do Brasil e o Banco Central da República Argentina, e hoje ela foi expandida. Já tem o Banco Central do Uruguai, né, já finalizou as negociações com o Banco Central do Brasil, e o Banco Central da República do Paraguai também já está em fase final. Falta a regulamentação desse processo. Portanto, clicando na alternativa D, vocês verão que está correto. Parabéns, você acertou. Um pouco mais abaixo, clicando em comentários, vocês vão ver aqui o nosso professor, né, fazendo aí os comentários. E na questão da alternativa D, eu coloquei aqui umas informações adicionais que eu extraí agora do site do Bacen, do Banco Central Brasileiro. Diz aqui, né, que o primeiro convênio foi assinado com o Banco Central da República da Argentina, o segundo com o Uruguai e o terceiro com o Banco do Paraguai, que ainda está em fase de regulamentação. Ok, pessoal? Realmente o gabarito confirmado, alternativa D. Fica no vídeo de agora, nós vamos falar sobre a questão de número 23 da prova 2. A questão de número 23, ela tem o código ID 229369 dentro do nosso sistema de questões do exponencial. É uma questão do penúltimo concurso de auditor fiscal da Receita Federal, do ano de 2012, okay? E versa sobre a Organização Mundial do Comércio, OMC. Do ponto de vista da dificuldade da questão, né, conforme a resposta dos alunos versus o gabarito, foi classificada como uma questão difícil. Bom, é uma questão que pede, pessoal, a alternativa incorreta, a opção falsa. Portanto, eu classifico como sendo uma questão negativa, do ponto de vista de catalogar a questão. Vamos lá. A ESAF quer saber do candidato onde está o erro. Então, nós temos 4 opções corretas e uma que tem um pequeno equívoco para nos enganar. Vamos ler uma a uma. Primeira opção. A acomodação institucional dos acordos regionais de comércio dentro do OMC é fundamentada no artigo 24 do GATT 1994. Bom, aí a pessoa, o que acontece com a ESAF, né? Eu costumo dizer que, além da interpretação de texto fazer parte da prova, o equilíbrio emocional faz parte da prova também. O candidato que porventura não tenha memorizado, né, os artigos do GATT já fica meio apavorado de ver isso daí. Mas o que eu recomendo numa situação como essa? Calma, respire fundo, não se abale e vamos em frente. A partir da rodada Tóquio do Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio, foi adotada a cláusula de habilitação aplicável aos países em desenvolvimento. Também é uma assertiva que causa certa dúvida, nos deixa um pouco preocupados. Vamos fazer o seguinte, vamos pular mais uma, vamos para a alternativa C.
As decisões da OMC são, como regra geral, adotadas por consenso, inclusive com os votos dos países de menor desenvolvimento relativo. Beleza, pessoal, essa alternativa C, né, para quem estudou o mínimo sobre OMC, como vocês que estudaram não só o mínimo, como estudaram bastante, sabem que ela está correta. Decisões da OMC são adotadas por consenso com o voto de todos. Por isso, inclusive, né, que as rodadas de negociação acabam se prolongando por muitos anos. A rodada Doha, né, que começou em 2001, ainda está em aberto, porque a questão dos subsídios agrícolas está travando as negociações, porque chegar no consenso nesse ponto não é uma tarefa fácil. Então, a alternativa C está correta, portanto, como a questão pede a opção falsa, nós temos que eliminar aqui e despoluir a nossa questão. Vamos para a opção D de dado. Na estrutura orgânica da OMC, o órgão máximo é a Conferência Ministerial, composta por representantes de todos os membros. O que vocês acham, pessoal? Certo ou errado? Correto, né? Conferência Ministerial é quem manda, né? Para quem não estudou, né, que não é o caso de vocês, pode se confundir com a figura do diretor-geral, né? As pessoas estão muito acostumadas com o funcionamento da iniciativa privada, em que quem manda é o CEO, né, ou o diretor-geral, e acha que quem manda na OMC é o diretor-geral. Errado, o diretor-geral tem uma função administrativa, uma função mediadora, né? O Roberto Azevedo, atualmente, que é o brasileiro diretor-geral da OMC, ele não interfere nas negociações, ele facilita as negociações, ele é um diplomata. Então, veja bem, o órgão máximo é a Conferência Ministerial, que tem representantes de todos os países. Então, a alternativa D está correta, não é, portanto, o gabarito da questão. Vamos eliminá-lo. Pessoal, olha só, equilíbrio emocional, né? Agora, nós, com calma, nós eliminamos duas alternativas, ficaram três, entre elas aquelas duas primeiras lá. O que eu posso dizer para vocês? Gente, cláusula de habilitação. O que é cláusula de habilitação? A cláusula de habilitação é um mecanismo que foi adotado no GATT, na rodada Tóquio, que começou em 1979, que diz o seguinte, que os países em desenvolvimento podem criar entre eles acordos de comércio preferenciais sem que seja necessário aplicar a cláusula de nação mais favorecida. Tá? Então é a chamada cláusula de habilitação, considera aí a realidade dos países menos desenvolvidos, né, que têm mais dificuldades, e permite que eles façam esse tipo de acordo sem que sejam questionados pelos países desenvolvidos. Okay? Então está correta a opção B. Agora você vê como a gente já eliminando a C e a D, a gente fica com a nossa mente mais tranquila e consegue analisar com mais calma, né? Passou a questão do pânico, né, que a questão possa ter causado para vocês. Podemos eliminar a opção B. Fica a alternativa A, que cobra a letra da lei, né, o artigo 24, que, puxa, não me lembro agora, professor, e agora? O que a gente faz? Vamos ler a alternativa E. Novos membros da OMC, em seu processo de acessão, né, à organização, devem denunciar os acordos regionais que tenham assumido anteriormente. Quer dizer o seguinte, alternativa E, se você vai entrar na OMC, então você esquece todo o seu passado e tchau, e fim de papo, e um abraço. É estranho isso, né, pessoal? Realmente, se você colocar esse tipo de bloqueio no acesso ao OMC, não teria tanta gente, né? Então, se você tem um acordo regional, que seja um acordo regional lícito, né, correto, que não tenha nenhuma malandragem para prejudicar os outros, você pode continuar com o seu acordo regional. Então, a OMC não é um órgão leonino que diz, entrou, esquece tudo e começa de novo. Não. Então, o erro está na alternativa E. Se o erro está na alternativa E, pessoal, a alternativa A, que cobrava o artigo 24, está correta. A acomodação dos acordos regionais, conforme a gente tinha comentado pela cláusula de habilitação, é prevista no artigo 24 do GATT 94. Então está correta a alternativa A. Nós podemos eliminar a alternativa A e vir aqui e responder a nossa questão. Parabéns, você acertou.
Se vocês quiserem dar uma olhada nos comentários por escrito, temos aqui o comentário feito pelo nosso colega Alexandre Pelisson, que pega assertiva por assertiva, explica com detalhe, né? E é muito didática. Recomendo que vocês leiam o comentário do professor Alexandre. Tá? Confirma aqui que o gabarito é a letra E de elefante. Questão número 24. No sistema de questões de exponencial, tem o ID 115949. Comento para vocês, desde já, né, que é uma questão polêmica. É uma questão do último concurso do Auditor Fiscal da Receita Federal, feito em 2014. Por que é uma questão polêmica? Porque, na minha opinião, e também de outros professores, deveria ter sido anulada a questão. A ESAF não anulou a questão, mas a gente manteve aqui porque eu gostaria de aproveitar e comentar com vocês a importância do equilíbrio emocional durante as provas da ESAF. Né? Além da interpretação de texto que faz parte da prova, o equilíbrio emocional também é muito importante. Gente, eu costumo fazer a seguinte comparação. Você está fazendo prova da ESAF, você não está fazendo um jogo de futebol solteiros e casados, ou aquele jogo de futebol na família, né? Que você está lá jogando, está o seu cunhado com aquela barriga de chope, né? Você põe o seu filho para ser goleiro, tem outro cidadão ali durante a partida comendo um espetinho de queijo coalho. Não é assim. Gente, prova da ESAF, concurso da ESAF, está jogando Libertadores. Você vai lá jogar na Bombonera, em Buenos Aires, ou você vai lá na Bolívia, na altitude, você entra no vestiário, o time da casa cortou a água, né? Você não tem como tomar banho. Na noite anterior, a torcida do time adversário ficou jogando rojão lá no hotel para você não dormir. Quando você chega de ônibus, ele toma pedrada. Né? Então, prepare-se para disputar um jogo disputado, um jogo competitivo, né? Em que você vai ter adversidades pela frente. Né? Mantenha o foco, não se deixe abalar por causa disso. Outra coisa importante, nas questões de ESAF, a tática correta é a seguinte: se você fica em dúvida entre duas alternativas, marque aquela mais correta, a mais completa, né? Se eles estão pedindo a alternativa certa. Se por acaso eles estão pedindo a opção incorreta, como é o caso aqui, marque a mais errada, aquela cujo erro seja mais absurdo, né? Porque você está jogando na segurança, está jogando com o regulamento debaixo do braço, igualzinho na Libertadores, regulamento debaixo do braço. Lembre-se também que, se tiver dúvida, no dia seguinte da prova, vão ter aí 837 professores elaborando os recursos para vocês. Vocês não têm que se preocupar em ficar indignados durante a prova. Isso tira a concentração de vocês, deixa vocês abalados para resolver o resto da prova. Então, se tem uma questão mal feita, não se preocupem. Nós, professores, vamos estar trabalhando no recurso da questão. Dito isto, pessoal, vamos então à letra da lei, né? O que diz a questão, passando primeiro pela, obviamente, ela vai estar marcada como difícil, né? Tendo em vista a polêmica envolvida na questão. Eu já enfatizei, né, que é uma questão do tipo negativa, que pede a opção incorreta, e vamos aí à letra da lei, o que diz as assertivas. Toda mercadoria submetida a despacho de importação está sujeita ao controle do correspondente valor aduaneiro, que deve considerar inclusive o acordo de valoração aduaneira da OMC. Correto. Toda mercadoria importada, você tem que controlar o valor aduaneiro para evitar as chamadas fraudes, né, de subfaturamento. O que eu colocaria aí de crítica aí a essa assertiva é que, quando diz que deve considerar inclusive, né, a melhor palavra seria deve considerar sempre o valor o acordo de valoração aduaneira do OMC. O acordo de valoração aduaneira faz parte do GATT, né, que é um acordo multilateral obrigatório. Então, foi infeliz o examinador quando diz aqui deve considerar inclusive. Dá margem a interpretações. Mas não foi, a polêmica não está na assertiva A. Né? Esse comentário que eu faço é para mostrar que a questão como um todo poderia ter sido melhor elaborada. Tá? Então, a alternativa A está correta, não é nosso gabarito, então vamos eliminá-la aqui da nossa análise. Alternativa B.
No valor aduaneiro não serão incluídos os custos de transporte seguro, desde que estejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas na respectiva documentação comprobatória. Tá? A assertiva B, quando você dá uma analisada muito rápida nela, está correta, realmente, está destacado o valor na documentação comprobatória, especialmente na fatura comercial e no conhecimento de embarque, não é necessário que sejam incluídos no valor aduaneiro da mercadoria. Quando você olha com um pouco mais de detalhe, né, com conhecimento maior, aquele aluno mais bem preparado, percebe o seguinte: não foi especificado que tipo de transporte, tipo de seguro. Né? Se estivermos falando da questão internacional, aí complica um pouco a situação. Né? Se nós olharmos depois na parte dos comentários, a gente vai ver que isso dá margem à dúvida, porque se você estiver falando de transporte e seguro nacional é uma coisa, transporte e seguro internacional é outra. Mas por hora, vamos pular esta questão. Né? A utilização do método do valor de transação nas operações comerciais entre pessoas vinculadas somente será permitida quando a vinculação não tiver influenciado o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas. O que são pessoas vinculadas, pessoal, para vocês entenderem? Gravem esse conceito. Pessoa vinculada é o seguinte: a multinacional, que tem a sede, por exemplo, na França, tem a sua filial aqui no Brasil. Né? Então, essas duas empresas são pessoas vinculadas. Então, você tem lá uma empresa francesa e a sua filial brasileira, né? São pessoas vinculadas. É de se supor que o preço entre ambas, quando uma compra da outra, possa ter algum tipo de influência. Obviamente que você não vai cobrar da sua filial, você não vai cobrar um preço exorbitante. Por outro lado, nós temos que ter uma cautela aí, né? Porque os tributos são cobrados em função do valor aduaneiro. Né? E o valor aduaneiro, o primeiro método dele é o preço de compra e venda entre importador e exportador. Se por acaso a matriz for muito boazinha, né, e simplesmente der de graça a mercadoria, o valor aduaneiro vai ser impactado para baixo, e com isso os tributos. Nessa situação, né, o país pode se ver prejudicado. Né? Pode, inclusive, estar acontecendo alguma fraude aí, né, de você estar mascarando a cobrança de valores, né, ou tentando ocultar alguma outra irregularidade. Portanto, o acordo de valoração aduaneira prevê que, se as pessoas forem vinculadas, você não pode utilizar no cálculo do valor aduaneiro o preço de transação, porque esse preço aí está sob suspeita, né? Porque são duas pessoas da mesma família. Se o importador comprovar realmente que, apesar de ser pessoas vinculadas, o preço não foi adulterado, você pode continuar utilizando o primeiro método. Tá? Então, a alternativa C basicamente diz isso. E se você tiver uma pessoa vinculada, o valor de transação, né, o valor de compra e venda, somente será permitido se não houver alguma influência que o comprometa. Então, alternativa C, tá certinho, não é o nosso gabarito. Alternativa D de dado. A determinação do valor aduaneiro, mediante a aplicação do método previsto no artigo 7 do Acordo de Valoração Aduaneira, poderá ser realizada com base em avaliação pericial, desde que fundamentada em dados objetivos e quantificáveis e observado o princípio da razoabilidade. Correto, pessoal. Essa situação de avaliação pericial está prevista dentro do método 6, né, que é o método dos valores razoáveis. Né? Você passar pelos 5 métodos de valoração, ainda assim não for possível chegar no valor aduaneiro, o mecanismo, né, do acordo permite que você utilize princípios razoáveis. Um dos princípios razoáveis, obviamente, é a avaliação pericial.
para vocês guardarem bem, né, um exemplo fácil de memorizar, a avaliação pericial é muito usada em obras de arte. Né? Você vê lá um quadro, né, fazendo uma brincadeira aí que tem um rabisco, né? Aí, dependendo de quem fez aquele rabisco, o quadro vale 50 milhões de dólares. Né? Então, eu, por exemplo, que não entendo nada de obras de arte, não tenho condições de comprovar se o valor aduaneiro que o importador declarou está correto ou não. Portanto, nesse caso, é o caso clássico em que você solicita uma avaliação pericial. Aí vem um perito, né, e fala, não, veja bem, aqui está o artista tal, teve leilão, não sei o que, etc. Tal, portanto, o valor está certo, o valor está errado e a margem de erro é de tanto. Ok? Então, a alternativa D também está correta, não tem nenhum problema. Ficamos entre a alternativa B e E. Vamos à alternativa E de elefante. Encargos relativos à assistência técnica da mercadoria importada, executadas após a importação, ainda que destacados, serão incluídos no valor aduaneiro. Pessoal, vamos pensar bem, né? Você já desembaraçou a mercadoria, né? Já instalou o produto na sua fábrica, por exemplo, e aí depois de um tempo você faz um contrato de assistência técnica. Faz sentido que esse contrato de assistência técnica seja incluído no valor aduaneiro? Não, né, pessoal? Não tem nem como controlar isso. Portanto, todas as despesas incorridas após a importação não tem como incluir no valor aduaneiro. Não só pelo ponto de vista jurídico, lógico, mas pela questão do controle. É impossível controlar uma coisa dessa. Portanto, a alternativa aí ela está muito errada. É aquela fratura exposta. Né? A ESAF, vamos clicar aqui, né? Considerou o gabarito a letra I. A alternativa B também tem um erro, né, que nós vamos comentar aqui com mais detalhe, observando os comentários do nosso colega professor Alexandre, com o qual eu concordo em gênero, número e grau. Né. Ele diz o seguinte: essa alternativa foi considerada correta pela ESAF, mas está errada. Não foi especificado qual o trecho de transporte a que o examinador está se referindo. Só não entram no valor aduaneiro o transporte e o seguro do país de importação. Né? Então, quando você chega no Brasil, por exemplo, mercadoria importada, o transporte da mercadoria até a casa do comprador não entra no valor aduaneiro, pelo mesmo princípio que eu comentei ali na alternativa E da assistência técnica. Então, esta redação da alternativa B, ela é vaga e imprecisa nesse ponto. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, a alternativa E ela está muito errada. Né? Como diz lá o comentarista, lá, o Neto da TV Bandeirantes, foi muito pênalti na alternativa E. Entendeu? Então, você como candidato, na hora dessa, você está bem preparado, você consegue identificar essa imprecisão aí que o professor Alexandre identificou, que eu também percebi, marque a opção E. Depois da prova, eu, professor Alexandre, e mais toda a torcida do Flamengo e do Corinthians juntos, vamos entrar com recurso para a ESAF. Tá? Nesse caso, a ESAF não deu o braço a torcer e manteve a alternativa E como gabarito. Portanto, gente, se você usar o método de assinar a alternativa mais errada, você vai ter garantido o seu ponto. Né? Lembrando, mais uma vez, você está jogando Libertadores, né? Não espere que você vai ser recebido com tapete vermelho pelo time adversário. Vai ser uma disputa ferrenha, mas você, como bom aluno, né, dedicado ou dedicada, preparado, que fez bastante exercícios no sistema de questões do exponencial, vai acertar a questão na hora da prova. Então, essa questão é muito boa do ponto de vista didático e pelo ponto de vista prático, né, que a gente dá umas dicas aí para o concurseiro. Mantenha o equilíbrio emocional. Deixe a briga com a banca comigo, com os nossos colegas aqui do exponencial. Nós vamos entrar com recurso. Pode ficar tranquilíssimo a respeito. Tá? Dito isso, pessoal, agradeço mais uma vez a presença de todos. Né? Deem uma olhadinha aqui nos comentários do professor Alexandre, que estão muito bons, como sempre. Questão de número 25. Dentro do nosso bom e velho sistema de questões do exponencial, tem o código 115948, pessoal. É uma questão do concurso de 2014, da prova de auditor fiscal,
ok? E tem como foco as práticas desleais no comércio internacional. Tá? Do ponto de vista da estatística de dificuldade, ela foi catalogada como sendo uma questão difícil. Eu diria, pessoal, que é uma questão que é recorrente na ESAF. A ESAF utiliza-se o fato de que a CAMEX e a CSEX têm nomes parecidos, né, até a sonoridade semelhante, para tentar confundir o candidato. Portanto, eu vou apresentar para vocês um slidezinho para tentar diferenciar os dois órgãos, né? E com isso facilitar a memorização de vocês e para resolver, obviamente, essa questão. Mas antes de fazer isso, apenas enfatizar que é uma questão que pede a alternativa incorreta, é uma questão negativa e está falando sobre medidas antidumping. Tá? Bom, se estamos falando de medida antidumping, a minha sugestão é sempre procurar alguma alternativa que fale do dumping, porque tem uma pegadinha também mais velha que andar para frente, que é dizer que dumping é vender a mercadoria ou bem abaixo do custo. Gente, isso está errado, é falso, é um absurdo falar isso do ponto de vista de comércio internacional. Dumping ocorre quando determinado país ou determinado fabricante vende, por exemplo, a mercadoria a 10 dólares no seu país e vai para um outro país e vende a mercadoria por 8 dólares. Então, dumping é vender a mercadoria no exterior abaixo do seu preço de venda no mercado local. Não tem nada a ver com custo. Então, pessoal, apaguem na memória essa definição de dumping, que está errada. Essa definição popular de dumping é falsa. Então, dumping é vender a mercadoria abaixo do valor do que você vende normalmente no seu mercado nacional. Se você vende aqui o quilo da banana, por exemplo, a R$2, e você vai vender o quilo da banana num país vizinho por R$1, você está praticando dumping. Ok? Só para deixar bem claro a conceituação. Portanto, pessoal, a alternativa aí, a margem de dumping constitui a diferença entre o valor normal e o preço de exportação, está correta. Eu não falo nada de custo, não falo nada de composição, etc. Então, está corretíssima. Então, a gente pode eliminar a alternativa E, porque não é a que estamos procurando. Vamos para a alternativa, antes de falar de CSEX e CAMEX, vamos para a alternativa D. Considere-se produto similar ou produto idêntico, igual sob todos os aspectos ao produto objeto da investigação, ou, na sua ausência, outro produto que, embora não exatamente igual sob todos os aspectos, apresente características muito próximas às do produto objeto da investigação. Perfeito, uma definição técnica, correta e sem nenhum problema. Tá? Então, o conceito de produto similar é muito utilizado quando você pleiteia uma redução chamada ex-tarifário, ou quando a CSEX está fazendo uma investigação para confirmar a ocorrência de alguma prática desleal de comércio. Tá bom? Então esse conceito está correto, né? Não é o gabarito da questão. Uma palavrinha sobre a estrutura institucional do comércio exterior brasileiro. Tá? Vamos apresentar aqui. Gente, nós temos, vinculados à Presidência da República, 3 ministérios que atuam diretamente no comércio internacional. No Ministério da Fazenda, nós temos a Receita Federal, né, que eu até coloquei em vermelho, né, para homenagear aí a nossa instituição valorosa, e o Banco Central. São 2 órgãos que fazem parte do Ministério da Fazenda. A Receita Federal é óbvio, né, o relacionamento dela no comércio internacional, nem preciso falar disso agora, não perder tempo desnecessariamente. O Banco Central é importantíssimo pela questão do fechamento de câmbio, pelo envio de moeda estrangeira para o exterior, né, e recebimento de moeda estrangeira, né, no caso de você estar exportando. Então o Banco Central também está diretamente relacionado com o comércio internacional. O Ministério das Relações Exteriores é fundamental, gente. Os nossos diplomatas, né,
nobres colegas aí que defendem o país no estrangeiro, eles têm uma vocação, né, de nos apresentar aí afora, abrir portas para as negociações, para nossas exportações, entendeu? Facilitar a implementação de acordos. Então, o Ministério das Relações Exteriores do Itamaraty, braço direito, né, da estratégia brasileira do comércio internacional. Os nossos colegas do MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, têm várias secretarias dentro deles, e uma secretaria importantíssima é a SESEX, que possui dentro dela 5 departamentos que trabalham diretamente com a regulamentação do comércio internacional. Então você tem o DSEX, o DINT, o DECOM, o DAEX e o DECOI. Não vou entrar no detalhe, né? Isso nós temos aí nos nossos cursos de comércio internacional. Mas o que é importante é diferenciar com esse negócio, com esse slide, a SESEX da CAMEX. Gente, a CAMEX é um conselho, tá, que engloba vários ministérios. Então você tem a CAMEX em azul claro. Os ministérios que fazem parte dessa CAMEX são o Ministério do Planejamento, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Agricultura, Pecuária, a Casa Civil, o Ministério da Fazenda, o MDIC e o MRE. Tá? Então a CAMEX é uma coisa muito mais ampla, muito mais complexa do que a SESEX. A SESEX é uma secretaria do MDIC. Tá? Então, as decisões de aprovação de acordos, né, aqueles compromissos mais fortes que o país assume, não vão ser tomados apenas pela SESEX, uma secretaria do MDIC. Isso a gente tem que ter em mente na hora de resolver as questões. Tá? A CAMEX, entendeu? Veja, tem vários ministérios dentro dela. A CAMEX é que assume esses compromissos mais gravosos. Tá? A SESEX é muito mais técnica, na verdade, excelente do ponto de vista técnico. Os colegas aí, os analistas de comércio exterior, manjam muito, né, falando em termos populares. Então, pensem sempre o seguinte: SESEX e o DSEX, né, que é um dos mais cobrados dentro da estrutura da SESEX nas provas, eles são o pessoal que põe a mão na massa, eles fazem os estudos, as análises, as comparações, né, as projeções. A CAMEX toma aquelas decisões tanto para o bem quanto para o mal, né? Dizer se o Brasil vai assinar tal acordo, vai bater um martelo em determinada coisa. Entendeu? Então, o DSEX propõe, analisa, estuda. A CAMEX bate o martelo. Tá? Ficou claro? Espero que sim. Com isso na cabeça, vamos aqui às últimas 3 assertivas da questão. Vamos lá. Compete à Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, homologar ou prorrogar compromissos de preços. Vamos pensar, gente. Se você está homologando ou prorrogando compromisso de preço, é uma coisa bem ampla, uma coisa bem séria, né? Envolve um aspecto, um impacto muito grande por vários ministérios. Então, seria ingênuo achar que a secretaria, a SESEX, né, tivesse tanto poder assim. Então, isso aqui está correto. A alternativa A não é o nosso gabarito. Lembrando que nós estamos pedindo a opção errada, hein, pessoal? Sobrou aqui, sobraram, né, no termo de concordância, 2 opções. Alternativa C. A CAMEX tem competência para suspender a exigibilidade de direito antidumping definitivo aplicado mediante a exigência de depósito em dinheiro ou fiança bancária. E letra B. Caberá à SESEX conceder o status de economia de mercado para fins de defesa comercial. Gente, reconhecer o status de economia de mercado é uma coisa seríssima. É algo que envolve, inclusive, o presidente da República. Não é qualquer um que pode reconhecer se tal empresa, se tal país é uma economia de mercado ou não. Portanto, está estranho dar tanto poder assim para a SESEX. Né? Obviamente que a palavra da SESEX vai ter um peso muito grande na decisão, né, do órgão responsável pela decisão. Só que não é a SESEX que concede. Quem concede, no caso, é a CAMEX. Então o erro está na alternativa B. Portanto, a alternativa C está correta e diz que a CAMEX tem competência para suspender a exigibilidade de direito antidumping? Tem. Por quê? A CAMEX tem vários ministérios, né, que fazem a sua composição,
e depois de ouvido a opinião de todos, eles podem dizer, olha, realmente o país que praticava o dumping vamos dizer assim, tomou tenência, né, está no rumo certo, a gente propõe eliminar os direitos antidumping. Então a CAMEX tem esse poder. O erro está aqui, ó. Não é a CSEX que concede economia de mercado. Ok? Espero que aquele slide tenha sido útil para fixar o conceito na cabeça de vocês. Visualizando fica mais fácil, né? Respondendo a questão, parabéns, você acertou. Logo abaixo, os comentários do professor Alexandre Pérezson. Tá? Interessante vocês olharem aqui o exemplo, ele deu um exemplo, inclusive um exemplo numérico, sobre margem de dumping. Né? Ele faz um exemplo aqui do Brasil e da Indonésia, inclusive explica o conceito de margem de dumping relativa. Muito bom o comentário do colega. Confirma que o gabarito é a letra B. Com isso, a gente encerra os nossos comentários aqui na disciplina Comércio Internacional. Pessoal, agradeço muito a paciência de vocês em todos esses vídeos. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham identificado os seus pontos que precisam de melhora, que vocês dediquem agora o estudo de vocês nesses pontos. E qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Um forte abraço e nos vemos, se Deus quiser, nos corredores da Receita Federal. Até mais.